Não tem concorrência. O nível é tão baixo que se você simplesmente fizer o seu, bonitinho, acabou, é teu. Porque eu sempre falei sobre isso. Sempre falei, cara, você acha que como nutricionista, do ponto de vista técnico, eu sou uma puta nutricionista? Óbvio que não. Tem milhares de meninas e meninos muito melhores que eu do ponto de vista técnico. Por isso que nunca embato nessa discussão. Os caras vêm pra falar muita coisa, eu falo, puta, é verdade, talvez você saiba bem mais que eu, que tá tranquilo. O meu destaque não foi... É que a nutrição fazia direitinho, mas aí como o nível é basal, qualquer coisa que você fizer a mais, destaca horrores. E quando a gente fala uma bobeira na internet, assim, do tipo, vai fazer uma piadinha, vai dar uma coisinha assim, e alguém acredita naquilo, e alguém abraça aquilo, e você fala, não, gente, eu tô brincando. Aí você vê que o nível é muito baixo, então nem tem concorrência, é só você fazer o teu direito. E o outro que ela falou dos destaques, porque, cara, isso é fogo. Eu tenho o Instagram tem muito conteúdo, muito mesmo. Então, assim, pô, tem 50 e poucos destaques com muito conteúdo. O site tem conteúdo pra cacete. Qual que é o teu site? É laranesteruc.com.br. Tem tudo lá. E aí, assim, todos os dias, eu abro caixinha muito desde que existe. E todos os dias, sei lá, a maioria das perguntas que eu recebo já estão lá. E, na verdade, não é raiva que me dá. O que me dá é, assim, é uma puta tristeza de eu falar assim, cara, eu vou te responder, eu te respondo o que tá aqui. Mas deixa eu falar um negócio. E se eu não conseguir ver a tua pergunta? Você é o tipo de pessoa que não procura a resposta? Você me perguntou e vai ficar esperando? E a galera pergunta, às vezes, um negócio que tá no Google, caramba. Então, assim, a gente nunca teve tanto acesso à informação e nunca teve tanta preguiça. Pô, eu sou da Cesta também, a gente é da época da Barça. Eu ia pra biblioteca, tinha carteirinha da biblioteca, tinha que copiar uns negócios, e aí é a minha geração, é a galera da minha idade que hoje não consegue clicar onde tá escrito. O negócio tá escrito maturidade. Aí fala, pô, deixa eu falar alguma coisa sobre maturidade. Não é possível que você não tá vendo, não é possível. E aí, às vezes, eu pego o celular e falo, Neto, me dá seu celular aqui, eu filmo dele, e falo, ó, vamos lá, vamos juntos, ó, se eu passar o dedinho pra cá, tá vendo que tá aqui? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu até entendo a gente fazer isso com a geração que vem depois da gente. Porque eles vão vir mais bobinhos mesmo, porque eles não fuçaram na Barça. Mas e a nossa? Verdade. Então vejam os destaques, ela vê, bonitinha. Veja os destaques. Quem compra o cancelamento, o dia será cancelado. O Marcos Moraes diz aqui, Lara, conta a história das balas geladinho de coco. Bonitinho. Aliás, as histórias que você conta do seu padrasto são excelentes. Você fala com tanta ternura da sua família e do seu passado, e isso inspira muito. Desejo tudo de bom. E abração pro Neto. Olha lá. O Neto é um hit. Porque, os meninos querem ser o Neto e as meninas querem o Neto e eu não as culpo, né? Porque, porra, vira e mexe. Eu não consigo nem ficar brava, porque vira e mexe, eu vou lá, filmo ele sem camisa, tá aí a galera. Aí eu gosto muito tem um seguidor que é bem de tempos assim, ele é gay e tal, e ele fala, pô, Lara, a gente tenta te respeitar, mas também é muito difícil mostrar o Neto sem camisa e tal. Cara, eu acho um barato, porque, tipo, você tem um carrão, né? Eu ia ser esse carrão. Eu não tô. O Neto, eu não entendo ele. Se eu fosse como ele, eu não usava roupa nem por um, né? E tal. E ele anda todo cobertinho, assim, e tal. Então, eu dou essa agitada. O que ele tá falando? Ele tá ficando famoso no Instagram, não? Tá famoso? É famoso? Ele é famoso na dele. É que eu já falei pra ele que ele precisa parar, porque o Instagram dele, o feed do jeito que tá hoje, tá tipo bem muda Brasil papapá. Sabe? E ele nem votou no Bolsonaro também, porque o coisa dele também tá, o título tá fora. Então é que ele não me ouve, mas tá famosinho. Entendi, legal. Esse negócio do meu padrasto é o seguinte... Bolsominion! Muda Brasil, papapá. Esse negócio do meu padrasto é o seguinte. Meu padrasto era um cara brilhante. Ele já é falecido. E ele não fez depois da 7ª série. Só que era um cara que lia feito um louco. Teve uma época que eu lembro de ver ele ler um livro ao dia. A gente era miserável de pobre. Então, assim... ia à biblioteca, era qualquer bula de remédio, ele lia muito, ele era muito inteligente, ele era um cara desenrolado e trambiqueiro, muito trambiqueiro, até conhecer Jesus, porque daí ele conheceu Jesus e foi se acertando na vida, mas até lá era muito, então assim, todo tipo de trambique que eu falo pro Neto, que eu tipo, falo, você sabe que as pessoas fazem isso, não sei o que, era ele que fazia, então era uma coisa do tipo assim, abrir conta, na época era muito fácil abrir conta em banco, qualquer um podia abrir, e você conseguia o teu limite pela movimentação. Então ele abria uma conta num banco, no outro. Aí tirava do especial de um, colocava no outro, tirava do especial de um, fazia um puta de um movimento, abria uma puta de uma linha de crédito, e aí a gente tinha dinheiro então pra, sei lá, 6 meses, porque ia cancelar e não sei o que, e a gente vivia nessa. Então, assim, tinha um cartão de crédito, é agora. Vamos lá, compra tudo que der, tudo pra estocar, porque 6 meses não vai ter. E aí... numa época que ele tava bem ferrado, lembra daquele filme Em Busca da Felicidade? Você lembra aquele negócio que o Will Smith faz a máquina lá, e aí, assim, ele tem um monte de máquina, e ele fala, cara, se eu vender uma, e se eu consertar essa, o negócio vai... Ele, na época, descobriu um travesseiro, que era um travesseiro que vibrava.
E aí aquele travesseiro era bom pra tudo. Se botasse nos pés, aquilo evitava varizes. Se botasse no rosto, aquilo, não sei o que, de rejuvenescimento. Não sei o que aquilo era maravilhoso. E aí a gente pegou um cheque emprestado com uma tia, de R$2.000. Na época, 2 era tipo 10 hoje. E ele comprou, meteu o travesseiro na casa inteira. A gente não tinha móveis, mas tinha aquele travesseirado. E era assim, só precisava vender um pra... Quantos você vendeu? Porque ele nenhum. E aí a gente ficou ferrado com aquilo. E na época ele já tava nessa, né, de encontrar Jesus bem, e tal. Né? Tô zoando. Dormindo toda... E aí, era terrível. E aí a gente foi na igreja um dia, e ele, no final do culto, foi falar com o pastor. E é uma igreja complicada, daquela que, tipo, a gente dava todo o dinheiro lá sempre que tinha que dar o tudo, sabe essa coisa toda, tal, não sei o que. E aí ele foi lá conversar com o pastor no final do culto e falou, cara, pastor, é o seguinte, nós estamos aqui, estamos na fé e tal, é isso, fizemos aqui o voto e tal, mas, pô, nós estamos lá em casa sem nada, e a gente tá passando uma puta dificuldade. E estávamos, então, morando eu, minha mãe, ele e o meu primeiro irmão depois de mim, eu sou a mais velha de 5. E tava só o primeiro. E aí o pastor ficou comovido com a história e deu R$50 na mão dele. 50 era tipo 200 hoje, uma coisa assim, sabe? E aí até por muito tempo a gente tinha piadinha de que ele era o único cara que tinha conseguido tirar dinheiro daquela igreja em vez de só colocar. E aí a gente foi pra casa, a gente era uma família, ainda somos, né? Mas assim, era tudo muito... Nunca chorei as pitangas de não ter o comer, era tudo muito feliz, tudo muito, vamos junto, tá tudo... Então ele chegou em casa e falou assim, ó, seguinte, tem R$50 aqui, nós podemos comprar comida, comemos e acaba. E deu. Ou a gente pode comprar as coisas para fazer uma bala para vender. Ele mexia muito com padaria, essas coisas e tal. Ele falou, vamos fazer uma bala de coco, a gente vende, pega o dinheiro da bala de coco e aí compra uma comida, compra mais coisa e vamos fazer isso. Pô, eu e minha mãe sempre pestanejavam. Beleza, vamos lá. Comprou as coisas todas. Leite, eu lembro direitinho da cena. Leite de coco, leite, tal, não sei o que, açúcar e tal. E pegou lá era o mármore da pia. É uma bala que você faz na pia. Você já viu isso no TikTok? Você é viciado em TikTok também? Não. Ah, você precisa. Eu não tenho nem instalado. Nossa, não. Não instala não. Eu comecei só às segundas. Aí hoje em dia já não... Aí tá, você faz assim, né, tal, no TikTok sempre tem uns caras fazendo, e aí quando você faz essa massa, tem que ter um prego na parede, você vai colocar ela no prego, puxar, colocar, puxar, até dar o ponto. Quando ele... Então, aí assim, ó, todo mundo em volta, eu e minha mãe, vamos lá e tal, não sei o que. Aí quando ele deu a primeira puxada, a massa tava errada, açucarou, virou uma espada na mão dele. Os R$50 que a gente tinha, estavam na mão dele. Cara, eu lembro... Então, essa foi a nossa reação. Porque a gente não acreditava que a gente era tão fodido. A gente riu, falando, não é possível que a gente é tão cagado assim. E aí, pô, nos outros dias, tudo que a gente teve pra comer foi aquele torrão de açúcar. E aí, pensa... Bom, pelo menos é bem calórico. Então, olhando pelo lado eu positivo. E meu irmão, que éramos crianças jovens, pô, a gente achou irado, porque a gente tava comendo açúcar, comendo bala, e aí não tinha luz, não tinha nada, era uma vela, aquela balona, e a gente de cada um dava uma mordida naquela balona e foi divertidíssimo e tal. Foi muito bom. A tristeza é que ele não viu. Ele não me viu conseguir. Ele morreu antes, não me viu dar certo. Ele morreu na luta, assim, nunca colheu. Entendi. Nunca colheu, mas praticamente tudo que eu aprendi sobre dinheiro, vendas e não ter vergonha de dinheiro e tal, veio dele. Legal. Como era o nome dele? Fernando. Salve, Fernando. Bom. O Coca mandou aqui, ó. Lara, você disse no começo do programa que foi vegetariana e vegana. Você não é mais? Se não, por quê? Eu sou vegetariano hoje e fiquei curioso. Adorei o papo, parabéns pelo trabalho. Esse teu maçarico, ele queima metade do cigarro. Observação não é o Coca KKK, isso que é zoeiro, né? Não, a mulher do Coca. É a mulher do Coca. Tá. Caralho. Deixa eu me emprestar isqueiro, porque esse negócio do neto aqui me queima metade do cigarro. Então, eu me tornei vegetariana da noite pro dia, porque eu assisti um documentário. Eu nasci em novembro, eu sou 6 intensa, então não tem equilíbrio que eu te falei. Então eu mudo muito rápido de opinião, num minuto, eu não tenho nenhum apego se o troço fizer sentido. Então, se eu super acredito no negócio, e você me mostra agora com evidências que um negócio não existe, pô, eu troco amanhã sem nenhuma dor. E aí eu assisti um documentário e aquilo fez muito sentido pra mim. O documentário basicamente batia em 4 frentes para falar do vegetarianismo. Então era a frente saúde, que hoje, depois de estudar, eu sei que não tava com nada, mas enfim, fez sentido ali naquela hora. A questão do meio ambiente. Hoje eu também sei que aqueles argumentos não... exatamente. Já me enrolei com isso também.
A outra frente era do cuidado com os animais. Pô, isso pega qualquer um. E realmente tem umas indústrias de animais que são cruéis, mano. Mas aí você viu? Cara, eu vi um vídeo de uns passarinhos, pintinho meio gordinho. Que coloca na máquina e só some. Não, pior ainda. Tipo, que debica. Ele some no final. Não, é que é muito uma indústria. Abre o perfil do Glenn Greenwald aí no Twitter. Quer mostrar isso mesmo pra galera? Será que o YouTube mata? Não tem. Será que não é bad vibe? Será que não é pau no cu do cachorro? Não, você não vai ver os passarinhos Que daí morrendo. é pau no cu do pintinho. É isso que você quer? Não, eu não quero. Eu gosto dos pintinhos. Quieto, então. Mas, tipo, eles numa esteira de... Se eu ficar do teu lado, eu te impeço de vários cancelamentos. Tá Você vê que você vai falando, eu falo, não, isso não. Já tá vacinada. Já tô, eu já sei o que... Mas os pintinhos vão caindo numa esteira, vão indo, aí vão caindo na outra esteira, vão indo, caindo na outra esteira, vão indo, e os pintinhos ali, tipo, indo na esteira. Mesmo quando vegetariana, eu sempre tive essa ideia o problema é a coisificação da carne. Sim. Porque eu falava, como vegetariana, eu falava... eu nunca fiquei tentando convencer ninguém, mas quando alguém me falava, eu falava, cara, se você quiser ter sua fazendinha, cria suas galinhas, um belo dia ela vai pra panela, tá ótimo. O problema é meter 6 galinhas numa gaiolinha, elas vivem aquela vida de bosta, não são debicadas, comem bocadas, não apagam a luz lá para elas comerem mais. Não tem administração de hormônios, isso é um baita de um mito, porque não dá nem tempo, o frango é abatido em 28 dias, mas tem uma administração de antibióticos bem forte. Também tem muita melhoramento genético, não, de... Transgênico? Não é agronomia, como é que chama isso? Que no alimento do bicho? Para que eles possam... Então, assim, é isso. Aí eu falava, isso é cruel. Isso é sacanagem. Então, eu não quero comer o frango que viveu desse jeito. Mas se eu for pescar o meu peixe ali no rio, tá joia. Essa era a minha pira. Fui assim por, então, 2 anos vegana completamente. Só que eu era vegana em Dracena, uma cidade de 50 mil habitantes, numa época em que não tinha nada. Hoje é uma festa, hoje tem tudo, né? Pô, você é vegano hoje numa boa. Mas na época, eu não usava shampoo, nem esmalte. Porque eram testados em animais. Então, eu lavava meu cabelo com um negócio que eu fazia com bicarbonato. Pô, puta negócio complicado. E aí, o mesmo negócio que eu lavava o cabelo, eu limpava o chão, porque não podia. Então, eu fui E você ficou hardcore nisso? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois você virou vegetariano. Aí eu fiquei vegetariano, que eu falei, também... Mais light. Tipo, gosto, mas também, de repente, não gosto tanto, assim, do coelho e tal. E aí, comecei a usar uns negócios assim, entendeu? Até que depois... Foi passando o tempo, que também não é o teu coelho, né? Aquele que você chama de, sei lá, floquinho. Aí foi passando o tempo, essas dificuldades começaram a dar uma pesada, mas aí eu lembro que foi uma coisa assim. Eu entrei na busca pelo corpo dos sonhos, que eu era gordinha, bem gordinha, assim. Não, nunca fui obesa, mas bem gordinha. E, cara, vegetariano só come massa, e arroz, e feijão, e grãos e tal. E o que engorda um mamífero melhor do que grãos? É assim que engorda a vaca, né, pô? E aí, eu comecei a fazer dieta, só que como eu era vegetariana, então eu comia, sei lá, 30 claras de ovo por dia. Que ainda tava naquela pira de que não podia comer muita gordura, então não podia nem comer o ovo inteiro. E aí eu lembro que na época eu liguei... fazer com as gemas? Então, aí que tá, né? Eu tenho medo de ser cancelada por ter matado tanto pintinho. Mas não, eu jogava fora, cara. Não podia fazer quindim, tá tentando emagrecer. E jogava fora. Mas é uma parada meio... Essa parada meio bodybuilder. Eu vivi uma época assim, eu fiquei um touro, cara, um touro. Quê? Você olha o Neto? Você não me viu. As costas desse tamanho, fiquei forte pra caramba mesmo, fiquei bem mesmo. Só que daí nessa de comer, tipo, 30 claras num dia, tomar whey protein, que eu acho, carne é tão mais gostoso do que aquele pó e tal, não sei o quê. Aí um dia eu liguei pra um amigo e falei pra ele, cara, se eu tiver que comer mais uma clara, se eu tiver que tomar mais um whey, eu vou... E aí ele jogou muito real, muito simples numa frase. Ele falou assim, ou você desiste então disso, ou você desiste do sonho. E aí, como eu falei, eu sou muito rápida pra trocar. Eu falei, é verdade, foda-se a vaca. Comi. Então foi de um dia pro outro, eu falei, tá, não faz mais sentido pra mim. Porque daí quando alguém me cobrava alguma coisa, tipo assim, mas e aí? Eu falava, cara, eu fiz 9 anos, quantos anos você fez? Tipo, eu ainda tô num... Já sou faixa preta de vegetarianismo já, aqui, eu já economizei muito bicho já, entende? E aí também veio essa coisa da expansão de pensar assim... não é um argumento que eu gosto, porque eu sei que a gente usa isso meio de muleta, do tipo assim, não, eu não posso brecar tudo, então também eu vou ficar de beija-flor jogando uma gotinha no incêndio e tal, tô fazendo minha parte e tal. Não, eu entendo. Mas é complicado depois que a gente fica mais ligado na ideia de que talvez a gente não vá fazer tanto efeito assim nessa... Que é o negócio da política que eu te falei. Sim. Eu não tenho essa de, sabe? De querer salvar o mundo. Melhor, eu acho que o problema mais honesto contigo mesmo.
É mais honesto comigo. Em vez de eu ficar nessa pretensão de, não, o que eu faço aqui é importante. É nada. Eu faço várias merdas, não é importante, não. Entendeu? E aí esse negócio, não, mas como assim você não vota, cara? É importante. Cara, eu não, nem sei votar. Nem olho os caras, nem acompanho isso. Não, pro país, se eu quiser contribuir, melhor eu não votar. Porque eu não sei o que eu tô fazendo. Mas ninguém sabe, né? Mas aí a galera vai lá e vota. Não tem como saber também, né? Porque não tem escolha certa. Dá pra ser saudável sendo vegetariano, dá pra ser junk sendo vegetariano. Dá pra ser saudável comendo carne, dá pra ser junk comendo carne. Ser vegetariano não salva ninguém em termos de saúde. Dá pra ser vegetariano, fumar cigarro e sim, comer salgadinho. E comer açúcar pra caralho. A Ana Croen manda aqui, ó. Ela é uma querida. Mandou. Bi, salve, Ana. Desculpa o tópico. Tenho bebido muito pra aguentar o tranco do trampo. Acho que foi isso que te afundou? Como não? Estou em terapia psicológica já. Estou em terapia psicológica já, sem dinheiro pro resto. A mente está um inferno. Obrigada por tanto. Bonitinha. O lance da bebida é fogo. Bebida é pior que isso, definitivamente. Eu concordo. Definitivamente. Você nunca vai ver alguém... Eu sei que é muito ruim falar isso, assim, porque tem exceções. Mas você nunca vai ver alguém que, porque fuma muita... O cara que fuma com ele é calmo. Tem exceções. Porque tem pessoas que têm... exceções. Mas a maioria... Aquele cara que fala, não, esse aqui que eu fumo é pra acordar. É mentira isso. Tem um amigo que fica fumando pra acordar, ele tá sempre dormindo. não existe esse negócio. Não existe. E aí, então, eu tenho um amigo que acorda, fuma e volta a dormir. Então, é isso. Mas assim... É muito maior o número de problemas que você vai ver com uma galera que encheu a cara do que com um cara que fuma um baseado. Sim, com certeza. Né? E fora que, assim, eu tenho certeza que o que você fuma tem qualidade, né? Você não fuma prensado de jeito nenhum, né? Fumo. É isso. E aí, eu comecei a beber muito cedo, 12, 13 anos e tal, e o alcoolismo no gene da família, a gente não herdou dinheiro, mas essas merdas a gente herdou tudo. Então, meu pai tem esse problema, meu avô morreu disso, meu bispo morreu de eles vieram da Rússia, tomavam vodka o tempo todo. E eu herdei. E aí eu sempre bebi bastante mesmo, eu só parei de beber na época do Corpo dos Sonhos, porque eu tava nessa pegada de chegar lá uma vez na vida, nunca quis manter, sempre sabia que eu ia chegar lá. Cheguei lá, tirei um monte de foto, tenho as fotos até hoje, vira e mexe ainda mostro pro neto e falo, você aproveitou essa época? Porque nunca vai voltar, tá? E aí já foi. E aí, nessa de começar a trabalhar, sempre bebendo muito, na época que eu conheci o Neto, ele ficou assustado, até, ele assustou na época, e foi aí que eu vi que não estava muito normal, porque ele ia lá pra casa à noite e tal, e eu tomava uma garrafa e meia de vinho, sozinha na frente dele e tal, e nunca fiquei alterado. Assim, fica alterado. Até outro dia eu falei isso, a galera, não... Cara, o cara que é alcoólatra, ele fica alterado. Se ele ficar bêbado, é difícil. Tem muitos que ficam. Mas a maioria da galera que tem jeito pra beber é porque aguenta beber. Entendeu? Então eu lembro, assim, que na lousa... Por isso que eu não sou alcoólatra. Eu não tenho jeito pra beber. Você não tem jeito pra beber? Eu não consigo. Eu lembro, assim, quando tinha festinha na escola, quando tinha festa lá no colegial, tá? Eu colocava assim na lousa, né? Tipo, meninos, 30. Meninas, 20. Aí, Lara, 35. Então, assim, bebi pra caramba. E aguentava qualquer tranco. Então, comecei a beber muito na época do trabalho por causa do que ela tá falando. Tudo muito pesado, tudo muito difícil, você chega no fim do dia, eu não tava mais na pira do vou comer, então eu falava, cara, vou tomar, vou beber. E aí, de 8h30 da noite começou 7 começou 6, até que eu atendi o primeiro paciente, depois de beber e falei, performo numa boa, até que isso virou meio-dia, até que isso virou 10, até que quando eu acordo 4h30, 5 horas, e em um certo momento eu falei, cara, por que não? Logo de manhã. Numa boa. E aí, assim, o wake-up call que eu tive, assim, o primeiro dia que eu fiquei com medo foi porque, como eu bebi o tempo todo, eu nunca tava com... Eu tava sempre com uma garrafinha que é escura, né? Uhum. Então, tipo, eu tinha uma garrafinha de madeira e eu botava lá. Então, o que foi? No começo, era uma coisa qualitativa. Um vinho porque eu gosto. Esse whisky porque é bom. Esse gin porque... Mas depois de um tempo, eu cheguei a gastar, sei lá, R$5.000 em uma semana de bebida. Eu falei, cara, vou dar uma segurada, né? Vou beber... Também não... E aí eu tava com, acho que era vinho, não lembro agora se era vinho e vodka, assim, na garrafinha. E eu aqui no computador, o paciente aqui na frente. E eu fui virar pra pegar a impressão. E na hora que eu virei pra pegar a impressão, eu fiz assim na garrafa. A hora que eu fiz assim na garrafa, sabe quando você fica tudo lento e eu vi, meio Matrix assim? Em um segundo eu vim e segurei a garrafa. E aí eu falei, cara, se essa garrafa tivesse caído, eu tava fodida. Porque é o paciente das 9 da manhã. Ia cair aquilo no chão. Você entendeu? Então, um cheirão de álcool. Um cheirão de álcool, não ia ter como negar. Eu ia falar o quê? Né? Pô... E... Álcool é bom pra saúde, de manhã cedo, umas 2 goledinhas. Tipo, a dieta nova que tá rolando.
E aí, assim, o problema foi... Eu tava bebendo muito cedo, eu me dou muito bem com bebida. E começou a pesar, porque apesar de não ficar bêbada, eu comecei a ter os apagões. Memória? Total, cara. Então eu fiz coisas que eu nunca vou contar pra essa galera qual é, mas coisas que eles me viram fazer que eu não lembro que eu fiz. Coisas que eu só lembro que eu fiz porque eu vi gravado. E aí a labilidade é muito, muito grande. Então eu já sou irritada, já sou grossa, já sou irritadiça, e eu ficava muito sem paciência. Então é muito difícil, como eu sou rápida no pensamento, é muito difícil pra mim que você não acompanha o pensamento, e eu não tava conseguindo mais só falar pra pessoa, pô, acompanha meu pensamento, então tava complicado. Pro Neto ficou muito pesado. E aí, acho que o fim foi o dia que o meu melhor amigo, né, ele terminou com o namorado, ele tava passando muito mal mesmo, porque eles moravam juntos e tal. A gente foi lá pra acudir, eu não me lembro disso, e o Neto falou que eu dei uns bafões, assim, tipo, me empolguei demais pra defender, fui ligar pra um outro, né? E aí ele falou, cara, não, tem que parar, não adianta, tem que parar. Fomos num psiquiatra, fomos no primeiro, fomos no segundo, fomos no terceiro, aí eu acertei a mão num cara que ele trata isso mesmo, ele é um puta nome no Brasil, o Dr. Cirilo Tissot, fantástico, tratou uma galera aí que a gente conhece. E de cara ele falou, eu cheguei com a queixa da irritação. Falei pra ele, tô muito irritada, tô muito nervosa, tô muito não sei o quê. Ele falou, cara, pode ser que você esteja mesmo, só que eu não sei, porque eu não sei quem você é. Com tanto de remédio e álcool que você toma e tal, não sei quem você é exatamente. Remédio, álcool, droga e tal, tu precisa saber quem você é. Então, vai ter que parar pra gente ver. E aí foi na hora de parar que eu vi que era um problema de verdade, porque eu chorava como se tivesse tirado um membro meu, uma perna minha. A vontade de morrer era absurda, eu não queria mais estar aqui. Foi horrível, foi muito horrível. Quanto tempo durou? Então, eu só dei sorte porque foi em dezembro do ano passado isso. Então, foi a entrada, a pandemia foi em março, a gente entrou no primeiro lockdown fechado mesmo em dezembro. E aí foram 14 porque ele queria me internar e eu não quis ir. Ele falou, vai ser muito mais difícil, eu falei, eu vou fazer, tudo bem, vai ser horrível, eu vou fazer. Mas aí, deu 14 dias com ele em casa. Então, ele ficava do meu lado o tempo todo. E só foi possível por isso. Foram os piores 14 dias da minha vida. Foi muito... Ainda não é fácil. Ainda não é nada fácil. Eu não preciso mais... Eu não estou mais abstinente completamente. Hoje eu consigo tomar um negócio ou outro e eu não consigo mais beber, pela medicação também. Pelo tempo de abstinência total e pela medicação. Então, eu nunca mais consegui tomar vinho. Se tiver um drinkzinho muito cheio de guarda-chuvinha e tal, eu consigo dar uns goles, mas nunca mais consegui terminar um drink. E o que esse remédio faz? Ele te tira a vontade do álcool? Você bebe álcool, o que faz o remédio? O que ele faz, né? Né? Uma bosta. É uma bosta, porque eu amava muito aquilo. E eu nunca vi, até hoje, a cabeça do viciado é fogo, porque até hoje você não consegue me convencer. É muito difícil que você me convença de que aquilo realmente... Eu sei que estava atrapalhando, mas eu ainda acho que dava para ir mais. Você entende? Eu ainda acho que... Sabe o que você falou? Do tipo assim, não, eu paro, eu sei que eu paro. Eu sempre tive isso, do tipo, não, eu paro, e eu sei que eu paro, e tanto que eu parei. O que não me impede de, se eu fizer força agora... Você volta? Volto certeza, fácil. Sim. Volto fácil. Porque eu sinto falta do hype. Trabalhar sem álcool é muito difícil. Muito difícil, porque eu sou muito produtiva com álcool. Então, assim, tirar da minha cabeça que tudo que eu produzi, que eu criei e tal, não foi o álcool, é muito difícil. O que eu acho que ela tem que fazer? É muito triste quando a gente não tem o recurso. Só que, infelizmente, não ter o recurso, não tira o que realmente resolve aquilo. Então, eu diria para ela, que é o que eu digo para a galera que tem um problema com alimentação, com tudo, você tem que achar esse recurso de uma forma não paga, porque tem. Alcoólicos Anônimos tem. Grupos de apoio tem. Faculdades que trabalham com isso geralmente costumam fazer atendimentos a preços simbólicos. Mas o caminho é aí. Porque uma frase que o médico falou aí, que eu nunca vou esquecer, ele disse, olha, o vício vai vencer toda vez. Não importa se é o amor da tua vida, não importa se é teu filho, não importa se... O vício vai vencer toda vez. Por isso que mãe entrega filho por causa de crack. Por isso que a família é destruída. Você vai falar pro cara que ele não ama a família dele? Lógico que ele ama. Mas o vício vence. Então, até hoje, por isso que eu falei que ele salvou minha vida em todos os níveis, até hoje. Se o Neto não tivesse minha vida, que a gente tá aqui brincando, mas é verdade. Não sei se eu... Teria conseguido largar. Se ele sai da minha vida hoje, tipo, acontece uma coisa terrível, o Neto morre. Cara, eu não vou seguir... Sóbrio. Não vou nem a pau. É difícil ainda, muito difícil ainda. Não à toa, as outras coisas vêm, né? Então, tipo, aí vai fumar um cigarro, aí vai, sei lá, vai... Outras coisas vão, muito difícil.